A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você uma das passagens bíblicas que nos fala a respeito das 10 pragas que foram lançadas no Egito. Essas 10 pragas que foram lançadas no Egito foi uma forma de Deus se revelar ao povo hebreu, porque durante esses 430 anos que o povo esteve no Egito, eles conheciam ao Senhor somente de ouvir falar. E o Senhor era mais um Deus dentre muitas divindades que havia no Egito. Então eles não conheciam o Senhor de forma plena. E o Senhor, então, à medida que vai enviando as pragas, ele vai destituindo uma divindade daquela que era adorada no Egito. O Senhor não está querendo simplesmente destruir o Egito. O Senhor está se revelando ao seu povo. Então a primeira divindade que foi destituída foi o próprio rio Nilo, quando se torna em sangue. A última divindade a ser destituída foi o próprio Faraó, que, segundo eles diziam, tinha o poder da ressurreição. E à medida que essas pragas iam atingindo o Egito, o Senhor foi se revelando ao povo hebreu, o Senhor foi se revelando ao seu povo, e o povo foi descobrindo que havia um Deus todo-poderoso, que tinha poder sobre todas aquelas divindades e que estava acima de todos. Só que à medida que essas pragas iam ocorrendo ali, Faraó, ele então começou aparentemente a ceder aquilo que Moisés estava pedindo, que era para deixar o povo ir. E ele oferece então quatro propostas para Moisés. E que são propostas que o diabo tem oferecido hoje para a igreja atual. O diabo não mudou, irmãos. O tempo mudou, o tempo passou. Aquilo que aconteceu lá com Faraó, lá no Egito, não mudou em relação às propostas que Satanás tem oferecido para a igreja hoje. Para muitas pessoas que servem a Deus, têm recebido essa proposta e, infelizmente, muitos têm aceitado essa proposta. A primeira proposta que Faraó ofereceu a Moisés se encontra lá em Êxodo, capítulo 8, no verso 25, que diz assim: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. A primeira proposta que Moisés recebe de Faraó é que eles deveriam servir a Deus no Egito. Que eles deveriam servir a Deus ali mesmo, sem se afastar do Egito, dentro do Egito. O que o Egito simboliza? O Egito simboliza o mundo. Irmãos, eu não posso servir a Deus no mundo, ou seja, sendo um crente mundano, porque no mundo nós não podemos sair desse mundo, pelo menos não agora. O céu não é aqui, mas um dia o Senhor vai nos levar para junto dele. Mas nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós não podemos estar no mundo e viver como um mundano. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e temos que ter compromisso com Deus. Mas essa ideia entrou no coração de muitas pessoas que dizem: eu posso servir a Deus, mas eu não preciso ter compromisso com a igreja. Eu posso servir a Deus, mas eu não preciso estar dentro de uma igreja. Eu posso servir a Deus, mas eu posso tomar minha cerveja, eu posso ir para o meu baile, eu posso ir para o meu forró, eu posso estar no funk, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu sou crente. Irmãos, isso não é cristianismo, isso é mundanismo. E tem muitas pessoas que acham que servem a Deus, que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que vão para o céu com a vida mundana, com a vida torta, com a vida em pecado, com a vida promíscua, com a vida completamente longe do Senhor. E a gente que fala exatamente isso. Eu não preciso ter compromisso com uma igreja. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. A fé cristã, entenda uma coisa, irmãos, ela é uma experiência pessoal, só que ela não é individual. Eu tenho que servir a Deus em comunidade. Eu tenho que estar envolvido com a comunidade dos santos, dos salvos, dos servos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que estar em comunhão com o povo de Deus. Agora, essa ideia está passando hoje para muitas pessoas. As pessoas estão servindo a Deus em casa, sem compromisso com a igreja, com as lives que muitos pastores estão se esforçando por fazer. Eu falo sem erro. Quantas pessoas têm ouvido seus pastores pregando nas suas lives, no esforço, gigantesco para manter a igreja unida? Eu vou falar uma coisa: poucas pessoas. Uma vez eu estava conversando com alguns pastores e um chegou para o outro assim: mas você observou quanto tempo cada um fica na frente do computador ou do celular assistindo a sua live? Aí ele falou assim: não, eles não ficam. Eu falei: observa lá.
No máximo 3 minutos. É isso que tem acontecido, irmãos. Muitas pessoas estão realmente servindo ao Senhor no mundo. Houve uma parte de uma mensagem e acho que já ouviu tudo. Acho que já absorveram tudo. O mundanismo entrou na igreja. As pessoas estão sem compromisso com Deus, sem compromisso com a própria igreja. Vivem um evangelho de fachada. São pessoas que não, infelizmente, não são regeneradas. Sem regeneração não tem como servir a Deus. Sem regeneração, sem nascer de novo, eu não posso ser um servo do Senhor Jesus Cristo. A prova de que eu sou de Jesus é que o Espírito Santo habita em mim. Habita no meio de um povo que foi salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então eu não posso aceitar essa proposta do diabo aqui. E se eu aceito essa proposta, é sinal de que eu não tenho nenhum compromisso com Deus. Nunca fui salvo. É isso que está acontecendo. Sirva a Deus, mas fique em casa. Sirva a Deus, mas viva uma vida mundana. Sirva a Deus, mas tenha uma vida sem compromisso. Não esteja envolvido com isso. O Egito aqui, ele simboliza o mundo. O Egito aqui são as cadeias que prendem as pessoas, as cadeias do pecado que prendem as pessoas no mundo. E o que Moisés disse? Não, nós não podemos servir a Deus aqui no mundo. Nós não podemos ter compromisso com Deus dessa forma, envolvidos aqui. Nós não podemos ter compromisso com Deus envolvidos com esse tipo de coisa. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Como é que eu posso estar no mundo sendo igual ao mundo? Essa é a diferença. Então essa proposta tem sido oferecida e tem muita gente que tem aceitado. E, infelizmente, há muitos que dão ouvidos a essa proposta e acham que são crentes extremamente compromissados com Deus, mas estão longe de Deus, estão envolvidos com o diabo, nos seus laços, estão amarrados àquilo que o diabo tem oferecido. A segunda proposta que Moisés recebe de Faraó está lá no capítulo 8, no verso 28. A segunda proposta: sirva a Deus, mas não vá muito longe. Então vocês saem do Egito, vai um pouco mais longe, fique perto do mundo. Fique perto do mundo. Tenha compromisso com Deus, mas não. Então você não quer ficar no mundo? Então não vá muito longe do mundo. Olha só o que diz o verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe. E ainda diz assim: orai também por mim. Irmãos, tem crente que não vai muito longe realmente no mundo. Fica bem perto. Fica flertando com o mundo. Fica observando o mundo. Os preceitos do mundo. Aquilo que o mundo oferece. Tem gente que fica: não, você não pode ser crente radical, meu irmão. Isso aí é radicalismo. Como é que você toma? Não, você não precisa ser assim. Você não precisa ser tão radical. Você não precisa ter esse posicionamento assim tão duro. Não, meu irmão. Você pode ser mais flexível. Meu irmão, tem coisa que não dá para ser flexível. Você tem que ter posicionamento como crente. Você tem que ter posicionamento como servo do Senhor Jesus Cristo. A igreja, infelizmente, tem observado os princípios do mundo, as coisas do mundo, e trazendo o mundo para dentro da igreja. Ou seja, está mesclando. Eu sou de uma época que as festas juninas pertenciam à igreja católica. Hoje nós temos visto festa junina dentro da igreja. Nós temos visto bailes quase que semelhantes ao funk que o mundo oferece, a bailes que o mundo oferece dentro da igreja. As pessoas estão simplesmente trazendo o mundo para dentro da igreja. Ainda dizem: não, é para que os nossos jovens não se percam. É igual um debate que eu vi na rádio alguns anos atrás, de um pastor que foi chamado para pregar numa determinada igreja. Ele era de outro estado, foi chamado para pregar numa igreja de outro estado. Chegando lá, a igreja estava sendo inaugurada, né? Fizeram uma grande reforma nessa igreja e estava uma coisa muito bonita, muito linda. E ele chegou um pouco mais cedo e o pastor dessa igreja então foi lhe mostrar a igreja, os departamentos da igreja, as salas, tudo isso. E à medida que o pastor ia mostrando para ele, realmente era algo fantástico. Mas ele observou que haviam vários quartos nessa igreja. E ele perguntou assim: esses quartos que vocês fizeram aqui,
para quê? Para hospedar os missionários que costumam vir, os pastores. Aí o pastor falou para ele assim, não. Esses quartos aqui é para que os nossos jovens, no final do culto, fiquem aqui com as suas namoradas, para que eles não estejam indo para os motéis aqui perto, porque é muito perigoso. É isso mesmo que você está ouvindo. A igreja tinha um motel, dentro da própria igreja. Havia um motel, para que os jovens ficassem ali, para ir, do final do culto, não ir para os motéis ao redor. Parece uma coisa louca que eu estou falando, né? Mas é verdade. Isso, no debate, o pastor falou, e ele disse que naquela mesma hora, ele pegou a sua mala e foi embora. E ele falou assim, é impossível ficar nesse lugar. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é o Egito. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um mundo. Isso aqui não é igreja. Está longe de ser uma igreja. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, que tem muitas igrejas flertando com o mundo. Há muitos cristãos que estão flertando com o mundo. Eles estão indo para servir o Senhor, mas não estão indo longe. Não estão rompendo. Não estão cortando o cordão umbilical com o mundo. E nós temos que tomar um posicionamento em relação a isso. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, uma outra proposta que Satanás oferece agora, é uma terceira proposta até muito interessante. Se encontra lá em Êxodo 10, verso 7, diz assim, e os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este nos há de ser laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor Deus. Deixem ir os homens, fiquem as crianças. Então a terceira proposta de Faraó foi que os filhos deveriam ficar no Egito. Isso, irmãos, tem acontecido nos dias de hoje. Quantos jovens têm compromisso hoje com a igreja? Quantos nossos filhos realmente estão compromissados com o Evangelho, abraçaram a causa? Nós temos visto idosos, adultos, mas quantos jovens estão realmente compromissados com o Evangelho, abraçaram a causa do Evangelho, estão envolvidos com o Evangelho? Quando a Bíblia fala, deixa meu povo ir, não é para que parte do povo vá e o restante fique. E os jovens aqui, na época, ser jovem era até em torno de 40 anos. Ou seja, de 40 anos para baixo, fique no Egito, o restante pode ir embora. E nós temos visto essa ação do diabo oferecendo exatamente isso nos dias de hoje. Nós temos visto uma juventude mundana, uma juventude sem compromisso, uma juventude sem envolvimento com Deus. Parece que o espírito da Babilônia tomou o coração da juventude, que eles estão cada vez mais longe do Senhor. Os jovens estão ficando, os velhos estão indo, os adultos estão partindo cada vez para a presença do Senhor, mas os jovens estão ficando no Egito, com princípios do Egito, com hábitos do Egito. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque nós temos que lutar pelos nossos filhos, nós temos que lutar pelos nossos jovens, nós temos que lutar por aqueles que são preciosos aos olhos do Senhor, que é a juventude. Agora, não é fazendo com que o mundo esteja envolvido dentro da igreja para que o jovem seja atraído. É pregando o evangelho compromissado, o evangelho transformador, o evangelho que traz restauração ao coração das pessoas. Então nós temos que tomar cuidado, porque nossos jovens, infelizmente, têm ficado para trás. E não tem que ficar, eles têm que nos acompanhar. A família é constituída de pai, de mãe e dos filhos. A família é constituída, a igreja é constituída de velhos até o recém-nascido. Todos têm que estar na igreja, todos têm que ter compromisso com Deus. Quando eu falo igreja, não é somente uma instituição. Estou falando, tem um nome escrito no livro da vida. Nós temos que lutar pelos nossos filhos, lutar pela nossa família. E o diabo está fazendo de tudo para tirar, infelizmente, nossos filhos da presença do Senhor. A quarta e última oferta de Satanás, vamos dizer assim, a última proposta que o diabo oferece então a Moisés, se encontra lá em Êxodo 10, 24. Ele diz assim, então chamou Faraó a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, vão também convosco as vossas crianças. Qual foi a resposta de Moisés? Nem uma unha ficará. Meus irmãos, nossos bens pertencem a Deus. Nossa riqueza pertence a Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que alcançamos pertence ao Senhor. Nós somos
mordomos. Nós estamos aqui para tomar conta. Quando eu entrego meu dízimo na igreja, quando eu entrego os 10% de tudo que Deus me deu ao Senhor, não é para sustentar pastor, entenda bem. Tem muita gente que diz, eu não estou aqui para sustentar pastor. Você não está sustentando pastor. Você está entregando ao Senhor como agradecimento a Deus por tudo que Ele tem te dado. Os 90% que fica na sua mão, para a glória de Deus. Você tem que usar esses 90% de forma que o nome do Senhor seja exaltado. Você também não pode fazer de forma que o teu coração determina. É a segunda direção que o Espírito Santo vai te dar. Você tem que glorificar a Deus com os bens que você possui. Porque tudo pertence ao Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Ele não deixou de ser dono. Ele não fica só com 10% e o resto você faz o que você bem entende, que passar pela tua cabeça. Não é isso. A Bíblia diz que nós pertencemos ao Senhor e tudo que temos possuímos pertence a Ele. Nós não possuímos nada. Nada é nosso, tudo é dele. O mundo é dele, os que nele habitam, como diz o Salmo 24. Nós não temos nada, tudo pertence ao nosso Deus. Nós estamos aqui administrando algo que pertence a Ele. E tem muitas pessoas que dizem, não, eu posso gastar do jeito que eu quiser. Não, você não pode. Você não pode. Porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. Você comprou um carro, é para a glória de Deus. Você comprou uma casa, para a glória de Deus. Você foi no supermercado, fez aquela compra maravilhosa e louvado seja o nome do Senhor. O seu trabalho é para a glória do Senhor. Então, em tudo, irmãos, nós temos que louvar o Senhor. Nenhuma unha ficará. Eu sirvo ao Senhor com tudo que tenho. Eu sirvo ao Senhor com a minha família, mas eu sirvo ao Senhor com meus bens. Eu ofereço ao Senhor aquilo que Ele me deu como louvor, como agradecimento, como Abraão, que ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Antes da lei, não existia nem lei. Jacó fez uma proposta também de ser dizimista, de entregar tudo, 10% de tudo que o Senhor lhe desse, porque ele tinha um compromisso com Deus. Essa questão de dízimo, isso não foi implantado na lei e agora virou uma lei. Não. Debaixo da graça nós temos também que ser ofertantes, temos que ser dizimistas, temos que servir ao Senhor. Muitos desigrejados não querem servir ao Senhor porque não querem oferecer os seus bens materiais para o Senhor. Irmãos, tudo é dele. Tudo é dele, nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Nenhuma unha ficará. Tudo que eu tenho é para a glória do Senhor. Tudo que eu alcancei é porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Por isso, não aceite essa proposta do diabo. Mas o diabo tem oferecido essa proposta e isso está entrando no meio da igreja mediante, irmãos, infelizmente, essa pandemia. O comunismo está entrando dentro da igreja mediante essa pandemia. Eu soube de uma igreja numa cidade, melhor dizendo, em que o juiz estabeleceu como deveria ser o culto. Não pode ter comunhão, não pode ter ceia, não pode ter oferta. Como é que você implanta isso numa igreja? Como é que é um juiz que vai determinar como é que tem que ser o culto de uma igreja? Mas isso está acontecendo. Faraó está aí dando ordens. E tem muitos pastores, sabe, fazendo o quê? Baixando a cabeça e dizendo, olha, é para o bem da população, é para o bem do nosso povo. Tome cuidado, meu irmão. Isso está entrando, isso está tomando o coração da igreja, isso tem tomado o coração de lideranças. A igreja não abriu seus olhos e tomou um posicionamento como Moisés tomou, nós vamos ser tragados. Nós não vamos simplesmente ficar presos no Egito, não. Nós seremos engolidos pelos egípcios. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque o diabo não está brincando. Essa pandemia não é um caos, não é um mal maior. O mal maior é aquilo que está sendo implantado devagarzinho na mente de muitos líderes, na mente de muitos cristãos, na mente de muitas pessoas. Tome cuidado, meu irmão. Vigie, porque isso é o mal que está acontecendo. É a situação que está se tornando cada vez mais difícil, porque muitos, infelizmente, estão achando que a coisa vai ficar melhor. Daqui a pouco vai melhorar. Depois que isso entrar no coração das pessoas, dificilmente isso vai sair. Que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde a sua igreja e que essas propostas do diabo não entrem em seu coração. Pense nisso, meu irmão, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?